restituição. Uau, diga comigo, restituição. O texto que vamos ler está no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 25 e 26, o primeiro deles. Gênesis capítulo 4, verso 25 e 26, tem uma palavra de Deus, e nós vamos tomar como partida aqui para meditarmos sobre um Deus que restitui. Vamos ler? Está na tela, quem quiser acompanhar aqui. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Repete comigo, diga: daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aleluia. Preste atenção. Nós temos aprendido aqui sobre um Deus que constrói. Amém? Você já ouviu várias ministrações sobre um Deus de novidade, sobre um Deus que faz novas todas as coisas, um Deus que se alegra em fazer algo novo e criativo todos os dias da nossa vida. Basta olhar para o céu. Todo dia Deus pinta um cenário diferente nas nuvens, né? Deus é caprichoso com isso. Um Deus poderoso que cria do nada algo para nós. Amém? E nos leva a lugares inimagináveis. Inclusive Ele promete isso na sua palavra. Lê comigo o que Paulo escreve à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Paulo traz uma lembrança de um texto antigo e ele diz: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Puseram o celular para despertar aqui, mas está tudo certo. Vamos ler de novo? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então Deus é um Deus de novidades para nós, amém, gente? Quem já recebeu uma novidade de Deus, assim, algo que você não estava nem esperando, que nunca aconteceu na tua vida, é muito bom. Sabe, um pai de amor. Mas hoje nós também vamos ver sobre um Deus que é especialista em restituir, reconstruir o que foi quebrado. Um pai de amor que se agrada em devolver o que foi roubado dos seus filhos. Amém? Então nós precisamos ter essa ciência e ver que isso tem base bíblica para nós. Bom, preste atenção. Existem forças espirituais do mal que querem agir na nossa vida causando problema. Como eu disse, o diabo te odeia porque você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, e ele que se exploda para lá, mas ele vai querer fazer de tudo para que a nossa jornada seja interrompida. Ele tentou fazer isso com Jesus. Imagina, você conhece o texto, a Bíblia diz que Jesus acabou de ser batizado. Quando ele saiu das águas, Deus Pai bradou dos céus e disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Todo mundo ouviu, Jesus ouviu, todo mundo ouviu. Quando Jesus acaba de ouvir essa afirmação, ele é levado para o deserto para ser tentado. Quando ele chega lá no deserto, o diabo chega nele e diz o quê? Se és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. O que o diabo estava tentando fazer? Colocar dúvida, negação na afirmação de que Jesus era filho de Deus. Então, se ele tentou fazer isso se o diabo tentou fazer isso com Jesus, imagina conosco, também vai tentar. Então a função dele é tentar atrapalhar a nossa vida. Deixa eu dar uma boa notícia aqui, você vai dar um glória e vai celebrar aí no teu lugar. O diabo não pode impedir que você vá para o céu morar a eternidade com Deus, amém? Aleluia! Mas ele vai tentar fazer com que a jornada seja bem difícil, sabe? Então o mundo espiritual é mais real do que aquilo que nós podemos ver. Não ignore isso. Pastor, eu não acredito nessas coisas espirituais não. Não vai mudar nada. Você acreditarmos ou não, vai continuar existindo. É uma realidade. As coisas começam no mundo espiritual e refletem no mundo físico, o que a gente pode ver, pode tocar. Então existe um mundo espiritual, sim, que é invisível, mas é real. E eu quero trazer aqui para você que esse mundo espiritual, existem espíritos malignos que querem agir contra a nossa vida. No início do livro de Joel,
o profeta identifica aqui 4 tipos de gafanhotos que agiram contra o povo de Israel, e eu quero fazer uma rápida comparação a espíritos malignos que agem na vida das pessoas até hoje. Lê comigo Joel 1, capítulo 1, verso 4. Está na tela para a gente ganhar tempo. Joel disse assim, ó: o que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Cada gafanhoto aqui tem um significado no mundo espiritual. Claro que Joel está falando de um tempo difícil que Israel passou também nas suas lavouras, mas isso aqui é uma analogia a espíritos malignos que agem na nossa vida ou na vida de pessoas. O primeiro gafanhoto, o cortador, é também chamado de lagarta. É aquele que se abriga na lavoura, e quando a lavoura é ainda pequena, ou quando ele ainda está também pequeno, ele vai cortando as folhas das plantas. Você não nota. Você vai olhando assim por cima, está tudo bem, a lavoura está verde, está bonita, mas o cortador está ali instalado. Mal dá para ver essa lagarta. E ela vai morando na lavoura, e ela vai tirando pequenos pedaços, e aí a gente não liga muito. Por quê? Porque é quase imperceptível. Mas assim também acontece na vida de muitas pessoas. Existe uma atuação de espíritos malignos que vão agindo sem que as pessoas percebam, porque elas vão fazendo pequenos roubos, pequenos prejuízos, sem que a pessoa note, e quando ela nota, o estrago já está feito. Sexta-feira eu e a Rosana saindo aqui do ensaio do Alto de Páscoa, a gente notou um trieiro de formiga, sabe aquela formiga cabeçuda, grande assim mesmo, e elas estavam destruindo as plantinhas que nós temos aqui no jardim. Uma plantinha, elas já tinham arrancado todas as folhas dela, estava só os galinhos assim, e elas já estavam começando na outra. Então a gente talvez passaria ali desapercebido e ninguém notaria. Por quê? Porque ela vai lá, arranca uma folhinha e sai, arranca outra folhinha e sai. Naquele dia deu para notar, porque era um monte de formiga, né? Aí a gente tem um veneno aqui poderoso que nós compramos. Eu fui seguindo, achei a boca do formigueiro dela e joguei veneno lá. Acho que morreram tudo. Ai, pastor, tadinhas, leva para tua casa, se quiser, pode. É aquela bicha desse tamanho assim, que ela morde, dá até íngua na gente. Aquilo ali é o cross, gente. Fico perturbando a cachorra lá, tadinha. Põe ração, elas vão correr. Esse dia eu olhei lá, as formigas carregando a raçãozinha assim na cabeça, gente. E a cara triste olhando para elas. Nem a cachorra daquele tamanho encara as bichas, gente. Outro trem. Então morreram tudo. Pronto. Então o gafanhoto aqui, o cortador, ele vai agindo assim, pequenos prejuízos. Isso acontece na nossa vida em determinados momentos. Espíritos malignos, a pessoa não percebe, porque são coisas pequenas. O segundo gafanhoto que ele identifica aqui é um migrador. Diga comigo, migrador. O migrador, como o nome diz, ele costuma viajar em bandos buscando alimento. Como o próprio nome exemplifica, esse gafanhoto ele tem uma ação temporária, e ele vai deixando um rastro de destruição. Ele passa por uma lavoura, deixa um rastro de destruição, vai para outra, vai para outra. Na vida de pessoas, tem gente que acontece isso de tempos em tempos, está tudo bem, aí pá, aparece um prejuízo daqueles, sabe? Que a pessoa vai levar um bom tempo para recuperar, seja na vida financeira, seja nas relações, nos sentimentos, nas amizades. Isso não acontece só na questão material, não. Isso acontece também em relacionamentos e nas nossas emoções. São prejuízos maiores que vão deixando marcas profundas. Mas Joel também identifica um terceiro gafanhoto, que é o devorador. Diga comigo, devorador. O gafanhoto devorador é aquele que já está na fase adulta. O cortador está menor, o migrador está crescendo, mas o devorador está na fase plena. E como ele está na fase adulta, ele se alimenta muito mais. Eu não sei se você sabe, mas gafanhoto é um dos poucos insetos que come e defeca ao mesmo tempo. Ele não tem um aparelho digestivo, não tem intestino. Então é por isso que eles têm o poder de destruir uma lavoura em pouquíssimos minutos. O gafanhoto devorador é aquele que vai se alimentando, mas como ele já está na fase adulta, ele também está na fase reprodutiva, e ele passa pela lavoura, destrói ela e coloca ovos ali. E sendo assim, ele tem uma capacidade de destruir uma plantação inteira por pouco tempo. O devorador, e como esses demônios agem, ele não vem apenas para trazer prejuízo por onde passa, ele traz uma destruição completa. A terra fica inteiramente assolada.
o demônio devorador, ele atinge principalmente a vida financeira das pessoas. Quem é atacado por esse demônio, por esse gafanhoto, geralmente perde tudo, perde o emprego, perde a empresa, vai para a falência, e a pessoa fica completamente desnorteada. Talvez o que eu estou falando aqui, você está identificando alguma coisa que já aconteceu na tua vida, ou que você esteja passando. E o último gafanhoto que Joel identifica é o destruidor. O destruidor é fruto dos ovos deixados pelo gafanhoto devorador. Por quê? Porque ele também é chamado de pulgão. Ele é deixado na lavoura e ele vai sugando a seiva das plantas que restaram. Do pouco que restou, o gafanhoto destruidor, ele vai matando na raiz. Então por isso que o próprio nome dele diz, ele destrói. É a última ferramenta do inimigo, que é a morte. Ele mata de vez toda a plantação, até que não sobre nada. O destruidor é um espírito maligno que age na vida das pessoas, levando à morte. Certamente nós temos gente aqui que já passou por alguma situação assim. Pastor, é verdade, eu estava bem, do nada veio um prejuízo, perdi tudo. Ou pequenas coisas que foram roubando minha paz, eu não fui notando. Pastor, já passei pela falência total, já tive que me reerguer do zero, do negativo. Ações de espíritos malignos que vêm para nos perturbar. Talvez você já viu sua família, seus relacionamentos, suas emoções, suas finanças sendo atacados por forças malignas destruidoras. Mas por que eu estou te contando isso? Para identificar uma ação do inimigo, como ele quer agir na vida de pessoas. Mas creia, e é por isso que nós já oramos antes da palavra, não existe mais nenhuma ação de demônio nenhum na nossa vida, em nome de Jesus. Será que eu posso ouvir um amém forte nessa hora? Amém? Diga comigo para que o diabo ouça. Diga assim: o diabo não tem lugar na minha vida. Para te empolgar, Jesus um dia estava com os discípulos dele, e ele falou assim: eu vou parar de falar, porque aí está vindo o príncipe deste mundo, estava vindo o diabo. Mas Jesus disse: ele nada tem a ver comigo. É assim que nós devemos viver. O diabo não pode tocar em nada que é seu, está cancelado, está rejeitado. Eu só estou fazendo uma identificação aqui de como o diabo tenta agir na vida de pessoas. Talvez a grande dor da sua vida foi porque você tinha algo que foi roubado, você perdeu, ou foi destruído. Isso até hoje aperta o teu coração. Alguém aqui nessa noite precisa ouvir isso. Nós vamos falar sobre um Deus que pode te dar de volta aquilo que se perdeu. Nós vamos falar hoje sobre um Deus que pode trazer alegria outra vez. Ele quer trazer alegria outra vez. Ele quer trazer a bênção de volta para você. Inclusive ele também prometeu isso em sua palavra à nação de Israel. Leia comigo Joel capítulo 2 verso 25. O mesmo Joel que disse sobre a destruição dos gafanhotos, é o Joel que falou isso aqui, boca de Deus: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Deus prometeu que vai devolver o que esses demônios levaram. Deus prometeu que vai restaurar e vai restituir qualquer obra que Satanás tentou fazer na tua vida. Ei, por favor, tem alguém nessa fé junto comigo nessa noite aqui? Deus vai trazer de volta o sorriso, a alegria, a bênção. Eu creio nesse Deus. Mais alguém crê? Amém? Quero te lembrar que o esboço dessa palavra já está no nosso aplicativo Céu na Terra, ok? Você pode entrar agora. Nosso time agora está colocando já no próprio domingo mesmo. Então Deus prometeu: eu vou restituir. Põe lá de novo para nós, Joel 2:25. Eu vou restituir todos os anos que foram consumidos. Pastor, eu cheguei aqui com a minha história. Meu Deus, pastor, a minha história, eu tenho já uma coleção de ataques do diabo na minha vida. Ei, você veio no lugar certo e na hora certa. O papai está te dizendo: é tempo de restituição, amém? Pastor, mas como que isso vai acontecer? É muito difícil. Ei, Deus é pleno, Deus é absoluto, Deus é grandioso, Deus é todo poderoso, Deus não tem limitações, e para Deus não há impossível. Antes que tudo existisse, Ele já era Deus. Tudo existe nele para a sua glória. Você pode viver essa palavra de restituição, acredite nisso. Só que eu preciso te incentivar a crer em Deus por aquilo que está escrito na palavra dele, e não por aquilo que nós achamos que ele é. Você não pode crer em Deus por aquilo que você sente.
Você não pode crer em Deus por aquilo que os teus olhos podem ver. Você tem que crer em Deus por aquilo que está escrito na sua santa e viva palavra. Tenha fé naquilo que Ele disse. E se Ele te deu uma promessa que vai restituir, se apegue a ela. Mas pastor, o que isso tudo tem a ver com o texto de Eva que a gente leu e os filhos dela? Vou te mostrar agora. Porque nessa história de Eva aqui tem um exemplo lindo de restituição. Lê comigo Gênesis 3, agora a gente vai ler o capítulo 3, verso 15. Quem quiser abrir tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 3, verso 15. Eu não estou na NVI, tá? Eu estou na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim, Gênesis 3,15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Preste atenção, deixa eu trazer o contexto aqui do texto. Gênesis 3,15 é o ápice ali, é um momento em que Deus, quando Adão e Eva pecam, você conhece a história, né? Deus criou o homem, tirou dele a mulher, colocou eles num jardim, deu inúmeras árvores para que eles comessem, inclusive o fruto dela daria a vida eterna se eles tivessem comido, mas eles não comeram, eles estavam lá, e a mulher desatenta, uma mulher desatenta é um perigo. Pior do que uma mulher desatenta é só um homem desatento. E aí eles estavam lá distraídos, o diabo chama a atenção de Eva, ela come o fruto proibido e ainda dá para o marido e ele come também. Os dois pecam. Quando eles pecam, eles notam que estavam nus, eles tentam ali tampar com folhagens, e Deus vem para passear com eles na viração do dia. Eu acho essa parte maravilhosa, por quê? Deus já sabia que o homem e a mulher tinham pecado, sim ou não, gente? Mas ele tinha um encontro diário com eles. Deus podia ter mandado um WhatsApp para o Adão e falou assim: ó, é a última vez que eu falo contigo, estou te bloqueando, não tem mais passeio no fim do dia. Adão, só uma árvore que você não podia comer o fruto, e você comeu logo dela, relações cortadas. Deus podia ter feito isso, sim ou não, gente? Sim, e eu acho que eu e você até faríamos. A gente faz às vezes até com menos. Mas Deus vai para o encontro, aleluia. Deus é Deus de amor e misericórdia. Quando ele chega lá no encontro, ele não acha Adão e Eva no lugar que eles deveriam estar. E aí ele pergunta ao homem: onde você está? O Adão fala: eu vi que o senhor estava vindo, eu me escondi porque eu estava nu. Quem falou que você estava nu? Vocês comeram do fruto da árvore que não podia? Comemos. Aí Deus agora aqui vai dar uma sentença para cada um. Então mas ele dá uma sentença para Adão, que agora ele ia ter que trabalhar, comer do suor da terra, tal. Para a mulher ele dá uma sentença e diz que agora a luz que ela daria aos filhos seria com dor, e ela seria serva do marido, enfim. E quando ele vira para o diabo que estava na serpente, ele fala aqui o verso 15 que nós acabamos de ler. Ele diz para Satanás assim: ó, diabo, por causa dessa bagunça que você fez, eu porei inimizade entre ti e a mulher. Ele está falando de Eva, entre a tua descendência e o descendente dela. E o descendente da mulher, diabo, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gente, Deus disse aqui para Eva que a semente dela se levantaria e pisaria na cabeça da serpente. A primeira coisa que eu tenho para te falar aqui nesse texto é que Deus não tem lata de lixo, aleluia. Deus poderia ter, isso aqui foi antes de Deus tirar Adão e Eva do jardim do Éden. Gente, Deus não precisava ter feito isso. Ele poderia ter dito: eu até tentei, eu coloquei inúmeras possibilidades de bem aqui, um não só tinha no jardim, e vocês foram logo neles. Então agora o salário do pecado é a morte, eu desisto da humanidade, deixa eu ficar aqui quieto comigo mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vocês estão dando trabalho, não vou mexer mais com isso. Deus poderia, mas não, Ele é um Deus de amor. Ele não expulsa Adão e Eva do jardim do Éden com uma palavra de rejeição, não, antes de tirá-los, porque realmente o salário do pecado é a morte, e a palavra precisava se cumprir. Mas Deus está dizendo aqui: eu não desisti da humanidade criada. Diabo, a mesma mulher que você tentou usar para que o pecado entrasse no mundo, é a mulher que será usada para que o Salvador da humanidade entre. Eu vou fazer isso. Quando o diabo ouve isso, eu quero te dizer que ele ficou louco. Amém? Você consegue imaginar como ele ficou? Sabe?
Por quê? Porque ele estava lá. Ele ficou enlouquecido porque ele sabe e sabia que a palavra de Deus não falha. E se Deus falou que o descendente da Eva esmagaria a cabeça dele, isso iria acontecer. Por favor, não tenha menos fé do que o diabo. Se o diabo crê em Deus, ele sabe que Deus vai fazer, imagina eu e você, que somos filhos de Deus. Ele falou que vai restituir, creia, se jogue, se lance. Ah, pastor, mas está difícil. Não é porque o sol deixou, não é porque a noite chegou que o sol deixou de brilhar. Ele está brilhando ainda, vai passar. Deus está mandando dizer para alguém aqui nessa noite: é só um tempo difícil, é só uma estação de inverno, mas logo, logo o verão chega, logo a primavera chega, vai chegar o tempo de sorrir de novo, a tua bênção está chegando. Se Deus diz que vai restituir o que foi roubado, creia, Ele vai fazer. Deus diz que a mesma mulher teria um fruto, uma descendência que traria a resolução desse problema. Agora eu quero que você entenda. Eva acreditou que essa promessa estava dentro dela. Eva pegou essa palavra. A promessa estava no filho de Eva. Ei, mulheres, eu tenho algo bom para falar sobre vocês aqui. Vocês são parceiras de Deus. Deus usa o útero de vocês para gerar projetos na terra. Amém? Tem mulheres grávidas aqui hoje? Tem alguma mulher grávida? Lá atrás, Deus abençoe. Mulher grávida, Deus abençoe. Está aqui grávida, mais alguém? As que não levantaram a mão ainda estarão em nome de Jesus. Amém? As que podem, né? As que não podem, glória a Deus. Mas mulheres que já teve, talvez, né? A gravidez. Mulheres, vocês emprestam o útero de vocês para que Deus traga os projetos dele para a terra. Ah não, só os homens disseram aleluia. O que é, irmãs? Vocês não entenderam o quanto essa palavra é poderosa? Através do útero de vocês, Deus cumpre o propósito dele na terra. Porque a vida parte de vocês. O amor de mãe é tão poderoso que a Bíblia chega a comparar o amor de Deus, fazendo uma analogia com o amor de mãe. Então o diabo, a Eva acreditou nisso. E o diabo sempre vai tentar bagunçar aquilo que Deus preparou para nós. Quando Deus envia uma promessa para a nossa vida, o diabo vai querer fazer de tudo para frustrar essa promessa. E é por isso que ele tenta enviar os demônios, cortadores, migradores, devoradores, destruidores. Olha só, Deus falou para Eva uma palavra de vida, de restituição e de restauração. Então Eva estava procurando a semente de fé que sairia dela. E ela certamente achou que fosse o seu primeiro filho que nasceu, Caim. Leia comigo, Gênesis capítulo 4, verso 1. Gênesis capítulo 4, verso 1 diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Você consegue notar que todas as expectativas de Eva e de Adão aqui estão no primeiro filho? Por quê? Porque Deus falou para eles assim, ó: o descendente de vocês vai consertar essa bagunça que o diabo fez aqui, e que vocês participaram também. Aí quem nasce? Um primeiro filho, homem, Caim. Eu tenho certeza que Eva deve ter olhado e falado assim: está se cumprindo, está dando tudo certo. Sabe, quando a gente está assim, bem, né? Às vezes nós estamos nesse lugar, vendo coisas boas acontecer. Às vezes nós estamos empolgados, promessas que Deus deu para nós. E sabe quando o quebra-cabeça vai encaixando assim? E a gente vai vendo, abre uma porta aqui, abre outra porta ali. Nós vamos acreditando nas promessas, mas de repente algo acontece que foge do controle. Você está achando que é algo bom, mas do nada a porta se fecha, o contrato é cancelado, o negócio é fechado, a saúde se vai. Eva certamente olhava para Caim e ela via nele o filho que se cumpriria a promessa de Deus. Mas Caim enlouquece, Caim age com insanidade. O diabo conseguiu bagunçar aparentemente a promessa de Deus na vida de Eva e de Adão, destruindo todos os filhos que eles tinham. Por quê? Porque em um surto de raiva, Caim, tomado de inveja e ciúmes, ataca o seu irmão. Eva perde os dois filhos, um está morto e o outro é um assassino em fuga. Caim
o primeiro filho, o primogênito, que ela colocava expectativa do cumprimento da promessa de Deus, agora se torna um assassino do próprio irmão. Meu Deus, nós que somos pais, não conseguimos mensurar o tamanho dessa dor. Ver um filho matando o outro, perdendo 2 filhos no mesmo dia. A dor chegou, sabe, a família foi destruída, a tristeza entrou nesse lar, o desespero, a angústia, medo, dúvidas surgem. Gente, é muito difícil estar em um lugar desse. É um tipo de dor que interfere na nossa intimidade com Deus. Quando o chão sai debaixo dos nossos pés, quando tudo desaba, é muito difícil você conseguir sentir Deus. É difícil quando nós estamos machucados, feridos, a gente se isola. A gente não quer nem conversar com ninguém. Esse é o dia mau que chega na vida das pessoas. Sabe, é o dia daquela notícia que arrebenta todas as nossas expectativas. Mas não é possível, estava indo tudo tão bem e de repente tudo desmoronou. É o dia que é difícil, até nós orarmos, nós ficamos desapontados. A vida nos proporciona lugares assim, onde a nossa fé é testada, onde pessoas vêm zombar daquilo que nós acreditamos. Tem gente que nessa hora chega para nós e fala assim: onde está o seu Deus? Você não se diz crente? Como que um filho de Deus passa pelo que você está passando? Como que uma filha de Deus enfrenta essa dor que você está enfrentando? Eva com Adão passaram por isso. E o pior é que nesse momento é muito difícil a gente perceber Deus. Por mais que Ele esteja conosco, mais o nosso coração está sangrando. É difícil encontrar Deus em meio ao problema. Abel estava morto, Caim estava fugido, mas eu te digo, Eva não parou de dar a luz ao projeto de Deus. Eu te digo nessa noite, a restituição foi completa na vida deles e será completa na nossa. Não pare de acreditar. Sabe o que aconteceu com Eva e com Adão? Eles continuaram engravidando e a Bíblia diz que nasceu um terceiro filho com o nome de Sete. E a partir de Sete e do seu filho, a Bíblia diz que o nome do Senhor começou a ser invocado. Ou seja, a linhagem santa continuou a partir de Sete, até que chegasse em quem realmente pisaria na cabeça de Satanás, que foi Jesus, o descendente dessa linhagem santa e poderosa. Leia comigo Gênesis capítulo 4, verso 25 e 26. Olha o que diz o texto: tornou Adão a coabitar com a sua mulher. Coabitar, vocês sabem o que é, né, gente? Tudo bem? Vou deixar assim para os de menores ficar em paz. Adão tornou a coabitar com a sua mulher e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Vamos ler juntos o finalzinho? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Olhe para mim. Quantas vezes nós paramos porque coisas ruins acontecem? Quantas vezes nós desistimos porque nós nos frustramos com alguém que a gente confiava tanto e nos machucou? Nós deixamos de relacionar, nós deixamos de acreditar, nós transferimos isso para Deus. Pessoas nos machucam e a gente coloca na conta de Deus. E a gente para, abandona a fé, desiste dos projetos. Não, Eva não parou. Ela continuou dando a luz. Eu te digo nessa noite, coloque paixão, continue dando a luz, porque Deus não desistiu do seu projeto na sua vida. Ei, você consegue acreditar nessa palavra? Deus não desistiu do projeto que Ele tem para você. Eu posso ouvir um amém? Então, por favor, vamos louvar a Deus por aquilo que está vindo. Creia nisso, o melhor está por vir, a promessa vai se cumprir.
Deus vai restaurar o que foi perdido. O inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida plena, uma vida de restauração, uma vida de conserto, consertar o que foi quebrado e fazer outra vez. Por favor, toque em pelo menos 3 ou 4 pessoas e diga: Deus vai fazer outra vez. Amém? Isso, anime-se. Deus vai fazer outra vez. Vamos, Deus vai fazer outra vez. Aleluia. Vamos incendiar esse lugar aqui, gente. A restituição está chegando. Por favor, me ajude a pregar e diga para essa pessoa que está ao teu lado: Deus é fiel e Ele vai fazer outra vez. Aleluia. Glória a Deus. Ei, Deus vai restituir o que foi perdido, por isso louve a Ele. Pastor, mas ainda não chegou. Louve agora, isso é fé. Louvar depois que chegou é para qualquer um, mas nós já vamos louvar agora. Ei, Deus está abrindo portas, Deus está trazendo amigos de volta, Deus está restaurando famílias, Deus está restaurando casamentos. Deus disse: eu restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos, cortadores, migradores, destruidores e devoradores. Deus é restaurador, amém? Ei, olha o texto: e Adão coabitou com a sua mulher Eva outra vez, relacionamento. E Eva engravidou outra vez, restauração. Pega essa palavra: seu relacionamento com Deus resultará em restauração e restituição. 7 significa no hebraico compensação. Olha o nome que Eva deu para o terceiro filho, que seria a sequência do projeto de Deus. Deus não fica devendo nada para ninguém, Ele é fiel, Ele é poderoso. Nosso relacionamento íntimo com Deus resultará em algo lindo sendo gerado. Então, por favor, se entregue, adore. Pastor, mas o milagre ainda não chegou. Sabe, a resposta ainda não está clara. Use a fé, se entregue em adoração, se lance na intimidade. A cada dia que passa, se torne mais íntimo, mais íntima de Deus. Em Jesus você pode viver uma história linda de reconstrução, restauração, restituição. E Jesus está aqui. Creia nesse milagre. Agora olhe para mim. Nós já vamos orar por restituição aqui, e algo poderoso vai acontecer hoje. Amém ou não? Mas ouça: Adão e Eva erraram, sim ou não? A resposta nem seria sim, seria feio. Adão e Eva erraram feio. Mas Deus desistiu deles? Não, Deus restituiu. Mesmo que o diabo agiu trazendo morte, Deus foi maior e trouxe vida. Israel errou, sim ou não? Feio. Tudo que Deus falava para Israel não fazer, eles faziam. E tudo que Deus falava para Israel fazer, eles não faziam. Aí, se você ler lá o texto de Joel 2, ele vai dizer sobre o gafanhoto cortador, migrador, devorador e destruidor. Deus vai dizer assim, ó: o meu grande exército que eu enviei contra vocês. Pastor, eu não consigo entender essas coisas. A Bíblia diz que eu estou assistindo, agora terminou a primeira temporada, inclusive eu aconselho demais, uma série na Prime Video chamada Casa de Davi. Topíssima série, gente. Não é assim de uma escola cristã, né, tipo The Chosen, mas é muito boa a série. Claro que tem umas licenças poéticas lá, né, tem algumas coisas que não estão na Bíblia, mas é muito legal. E aí lá mostra Davi tocando para o espírito maligno que perturbava Saul. Então, pastor, eu não entendo isso. Deus mandava um espírito maligno para perturbar Saul. Deus mandou espíritos malignos para castigar Israel pelo erro deles e tal. E tem coisa também que a gente não vai entender tudo. Fica na sua, fica de boa. Na hora certa dá tudo certo. Mas Israel errou. O próprio Deus pesa a mão contra eles, mas Deus restituiu e trouxe de volta a fartura para o seu povo. Agora responde para mim: Jó errou? Lembra de Jó? Jó errou? Não. A Bíblia diz que Jó era o cara mais íntegro da terra naquele tempo. E ele sofreu? Muito. Mas Deus também restituiu 2 vezes mais tudo que Jó perdeu. O que eu estou querendo te dizer com essa palavra? Você sabe que nós não somos pregadores de ilusão aqui neste lugar. Nós pregamos a palavra de Deus. Você não pode exigir
restituição de Deus. Não cabe esse lugar. Deus, eu exijo, eu quero de volta o que é meu, eu ordeno. Não. Você não pode colocar Deus na parede, e nem precisa. Por quê? Porque Ele é um bom pai que sabe o que os filhos precisam. Se é projeto de Deus e saiu da rota, Ele vai restaurar e vai trazer de novo para o lugar. Tem alguém que recebe essa palavra, por favor? Se era projeto de Deus e desviou, Ele vai trazer de volta para o lugar. Isso é restituição. Agora preste atenção, e eu quero te dar uma palavra aqui, que o nosso Deus é poderoso e Jesus está aí nesse lugar. Em Lucas 7, Jesus chega numa cidade e ele encontra uma mãe que estava indo para o cemitério com o corpo do filho que havia morrido. Mas existe um detalhe profundo aqui nessa história. Por quê? A Bíblia diz que a mulher era viúva e o filho morto era o único filho. Sabe o que está acontecendo aqui em Lucas 7? A história daquela mulher está sendo enterrada. Ela não poderia mais ter filhos, porque era viúva, e o único filho que seria o descendente, que daria continuidade à geração, estava morto. Jesus chega e não aceita que aquela história termine ali. Jesus entra naquela família e restitui o que a morte havia levado. Lê comigo Lucas 7, do 13 ao 15. Meu Deus, põe na tela para nós. Por favor, já fica de pé no teu lugar para a gente ler Lucas 7 aqui, de pé. Mas levanta com o salto de quem está crendo aí na restituição. Olha o que diz a palavra. Vendo-a, Jesus chega e vê a mulher, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Gente, é tão difícil isso, porque essa mulher aqui era viúva. Essa mulher está indo enterrar o único filho. Sabe o que estava no coração dela? Acabou tudo. A minha esperança está sendo sepultada. Eu não tenho mais expectativa do amanhã. Tudo está terminado. Mas Jesus diz para ela: não chores, porque eu tenho restituição para você. Chegando, se tocou no esquife, que é o defunto, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O que Jesus está dizendo? A morte quis colocar um fim nessa história, mas eu sou o Senhor da vida, e eu estou dizendo: não acabou. A última palavra é de Deus. A última palavra é de Deus na tua família. Olha só o que aconteceu. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Aleluia! Jesus traz restituição. Creia nisso. A última palavra é de Deus. Agora, por favor, ouça isso. Não queira determinar como Deus vai fazer, porque esse é um problema quando a gente fala de restituição. Porque às vezes nós achamos que temos o direito de ditar as regras para Deus. Não é assim que funciona. Ouça isso. No caso da mãe com o filho morto, Ele ressuscitou o filho trazendo da morte para a vida, ok? No caso de Israel, pecou e errou, Deus devolveu a prosperidade na mesma terra deles, ok? Mas, no caso de Jó, todos os filhos dele morreram. Deus ressuscitou eles? Não. Deus trouxe filhos novos. No caso de Adão e Eva, o filho da promessa, que na verdade não era Cã, era Abel, morre. Deus ressuscita Abel? Não. Deus poderia ressuscitar Abel, mas Ele não ressuscita, Ele traz Sete. O que eu estou querendo dizer com isso? Tem gente que se vai na nossa vida e não é perda, é livramento. Não fique querendo trazer de volta aquilo que Deus tirou. Deus prometeu que vai restituir, mas da forma dele e do jeito dele. Nem sempre Deus vai trazer de volta o que se foi. Às vezes Ele vai construir algo novo. Quem pega essa palavra? Então eu quero te convidar para nós orarmos agora. Pastor, como é que eu sei se Deus vai trazer de volta o marido que se foi, o filho que morreu, a empresa, aquela empresa que era tão boa? Será que vai ser aquilo? Se vai ser uma nova? Como eu sei? Como eu sei? Intimidade com Ele, intimidade. Mergulha em Deus e Ele vai te falar. Não tem outro caminho. Nós não somos detentores dessa resposta. Eu talvez conheço alguns lugares que as pessoas diriam assim: ó, Deus vai mostrar para nós o que Ele vai fazer na tua vida. Então, se Ele mostrar, a gente te fala.
Mas melhor do que mostrar para mim e eu te falar, é Ele mostrar direto para você. E Ele vai fazer, porque o Espírito Santo está aí. Você é filho de Deus, assim como eu sou. Deus vai mostrar. Pastor, e enquanto a restituição não chega, o que eu faço? Continue vivendo de forma íntima com Deus. Na hora certa, a restituição nasce. Na hora certa, Sete nasceu. Então eu te convido agora a fechar os olhos e a acreditar que Deus de poder, que o mesmo Jesus que trouxe de volta da morte para a vida o filho dessa viúva, é o Jesus que está aqui. Ele está passando no nosso meio. Eu acredito nisso, eu acredito. Eu quero te convidar a acreditar também nessa hora, de todo o teu coração. Pastor, mas tudo diz ao contrário. Acredite. Pastor, mas está difícil. Acredite. Pastor, mas eu não consigo ver. Acredite, acredite, acredite.